E olha, na última novela das 9, Segundo o Sol, que terminou na semana passada, um dos temas abordados era o amor entre não só duas pessoas, mas 3 ou mais. É o chamado poliamor. Esse assunto está inserido no universo jurídico. Vamos falar sobre isso hoje aqui no Bom Dia, explicar bem direitinho o que acontece. Aqui comigo, Regina Beatriz, ela que é advogada e também presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões. Bom dia, doutora, bem-vinda. Bom dia. Essa questão a gente ouve muito falar de histórias, não é? Mas ela está prevista em lei. O que a lei diz sobre poliamor? A lei diz exatamente o contrário. Diga lá. A nossa Constituição diz que as uniões estáveis, portanto as uniões familiares, assim como o casamento civil, são sempre monogâmicos. E isto não é uma escolha da lei brasileira por acaso. Isso é uma escolha diante de toda uma evolução da civilização, da sociedade, que demonstrou que a monogamia é a única forma de preservação das pessoas que integram a família. Então, não estamos falando de indissolubilidade do casamento, de casamento indissolúvel, nada disso. O casamento pode ser dissolvido, a união estável pode ser dissolvida, mas sempre lembrando que a relação entre duas pessoas, e não entre 3, 4, 5, você mesma disse, podem ser muito mais pessoas, né? Afinal de contas não haveria limite, é vedada como relação de família com efeitos de direito de família no Brasil. Lembrando que as pessoas vivem como que bem quiserem, ou seja, ou mal quiserem, né? Bem ou mal. Afinal de contas, pode haver uma relação entre 3, 4 ou 5, mas sem os efeitos do direito de família, inclusive em relação à prole, inclusive em relação aos filhos. Porque pode-se imaginar um filho que seja de uma relação da chamada poliandria, que seria a relação de uma mulher com 2 homens, sem saber identificar quem é seu pai. Tudo isso é preciso refletir, né? E existem estudos canadenses e norte-americanos, entre outros no mundo, que demonstram que a monogamia prevaleceu em todos os países ocidentais e também orientais. Afinal de contas, Rússia, monogâmico, casamento, China, monogâmico. Por quê? Exatamente porque favorece a preservação dos direitos da personalidade das pessoas, ou seja, faz com que a pessoa fique mais protegida, seja aquele adulto que integra a relação, o casal, sejam os filhos. Uma dúvida, não há então previsão de um relacionamento entre mais de 2 pessoas, porém é possível que haja, por exemplo, num registro de uma criança, mais de 2 nomes, é isso? Mas não como uma relação de poliamor. Perfeito, sim. Esse registro é possível pelo CNJ, num provimento 63 do ano passado. Aliás, esse é um dos temas também do nosso colóquio de hoje. O colóquio que vai ser realizado pela Associação de Direito de Família e das Sucessões, a ADEFAS, na FESP, lá no Shopping Manaíra, às 19 horas, com entrada gratuita. Ótimo. Esse é um outro tema, convido a todos, inclusive, para que participem. A entrada é gratuita. A inscrição é feita no local. E dentro dessa ideia de multiparentalidade, que é isso que você perguntou, seria de um padrasto, um pai e uma mãe. Ou seja, o casamento se desfez, a mulher passou a viver em união estável ou casou-se com outro homem, pode haver, desde que haja o consentimento de todos, o registro em nome dos 3. Isso também é bastante discutível, isso também é algo para refletir, né? E não se sabe efetivamente que bem isso pode fazer para uma criança a partir do momento em que é irrevogável. E se essa criança depois, quando crescer, ou, enfim, já adolescente, não se der bem com o padrasto? Vai ter um outro pai de maneira irrevogável? Entendi. Então, todas essas novidades que no Brasil têm se apresentado, por sinal de maneira inédita, porque nos outros países, tanto da América Latina quanto da Europa, isto efetivamente não é aceitável. Nem a poligamia, que é o tal do poliamor, nem a multiparentalidade. Isso tudo é preciso efetivamente repensar, né? E é isso que a ADEFAS faz, é isso que a nossa associação pretende, sob a presidência, aqui na Paraíba, do Dr. Ronaldo Queiroga, este magistrado que enobrece o Tribunal de Justiça da Paraíba, e a vice-presidente Ana Carla Lopes,
uma advogada especialista na área. Conheço muito. Doutora, essa situação da poligamia, oficialmente falando, né, para não dizer poliamor, que é o termo mais popular, a gente sabe que muitas questões, o direito, as leis tendem a se adaptar a essa realidade com o passar do tempo, assimilando novas formas de viver das pessoas. Essa questão é algo que, na avaliação da senhora, tende a ser, em algum momento, acobertado pela lei, ou não estamos caminhando nesse caminho? No meu modo de ver, a tendência é que a monogamia prevaleça e que a lei não venha a atribuir efeitos à poligamia. Inclusive o CNJ, recentemente, por um pedido de providências da ADEFAS, vedou a lavratura de escrituras públicas de poliamor como uniões estáveis, ou seja, como relações familiares. O pedido foi nosso. E por quê? Exatamente porque a poligamia ou poliamor, né, na denominação mais, digamos assim, afetuosa, né, para dar um tom romântico, prejudica efetivamente as pessoas. Eu tenho um exemplo muito real, prático. Uma dessas escrituras que foram lavradas, porque foram lavradas 3 escrituras ao que nos foi dado conhecimento, 2 em São Paulo e 1 no Rio de Janeiro. Numa dessas escrituras, um homem e 2 mulheres. Este homem, ele era o chefe daquela relação familiar, o único chefe. Então, vejam, as mulheres que lutaram tanto pela independência, tanto pela autonomia, tanto pela igualdade, de repente se verão, e isto é indiscutível, elas se verão subjugadas, subordinadas a um homem. E isso na poligamia na África, porque a poligamia existe aonde? Maior parte da África, menor parte da Ásia. Nesses países que são de origem muçulmana, obviamente, praticam a religião muçulmana, segundo o Alcorão, um homem pode ter até 4 mulheres. Os índices de violência doméstica são imensos. As mulheres, mesmo quando já saíram para o mercado de trabalho, elas disputam entre elas aquele homem. Os índices de mortalidade infantil são muito maiores. Isto não é só pela pobreza, é pelo desprestígio, pela falta de atenção ao filho. Por quê? Um homem, várias mulheres, o que acontece? Se o conflito já num casamento monogâmico muitas vezes ocorre, né? Imagine com mais gente, com mais pessoas envolvidas. E as mulheres são efetivamente subordinadas aos maridos, tanto que elas não podem nem tirar um passaporte sozinhas. Elas não podem se submeter a uma cirurgia ou a um tratamento médico sem o consentimento do marido. Ou seja, se o marido quiser, ela morre. Por quê? Porque ele é que tem que autorizar o tratamento médico. Elas até pouco tempo não podiam nem dirigir, em alguns países agora podem dirigir. Então, tudo isso a gente não pode imaginar que a lei brasileira, que é a lei que protege e efetivamente protege as pessoas envolvidas na família, sejam os adultos, sejam as crianças, venha a ser implementado no Brasil. Isso é um retrocesso. Isto é, voltar a um regime tribal, porque as tribos, né, ou seja, o povo incivilizado era poligâmico. Claro. Né? A monogamia é evolução. E o Brasil quer, no direito de família, cada vez mais evolução. Doutora, antes da gente encerrar, só relembrar novamente esse evento que vai acontecer hoje para as pessoas que quiserem participar, os interessados, é gratuito. Por favor. Então, esse evento, ele é mais um daqueles que temos realizado sobre direito de família e proteção à pessoa, inclusive com este livro, Família e Pessoa, uma questão de princípios da editora YK lançado. E é um evento que se realizará, portanto, na FESP, no Shopping Manaíra, a partir das 19 horas, com 3 palestras, uma sobre o poliamor, com mais detalhes a respeito disso tudo, sobre o que conversamos, sobre multiparentalidade, que também tocamos neste assunto, e ainda sobre herança digital. Os arquivos digitais, de quem são? Interessantíssimo esse tema. Quando alguém morre, não é? Muito interessante. Para quem ficarão os arquivos digitais? Tá aí um tema que a lei vai ter que se adaptar de alguma forma, né, doutora? Aqui sim. Porque aí, exato, aí não tem volta nesse caminho. Aqui sim, sem muito dúvida. legal. De quem são, afinal de contas? Dá para responder assim, em bate-pronto? Seus herdeiros, Mas a pessoa tem que consentir antes, tem que avisar? No Brasil não há legislação. Pois é. Então, a princípio, pela lei, pela interpretação do Código Civil, na parte de direito das sucessões, os arquivos digitais são dos seus herdeiros, com preservação à memória da pessoa falecida. Ou seja, se os arquivos contiverem algo que seja íntimo, os herdeiros têm a obrigação de preservar
guardar e até apagar. Tem uma coisa interessante nisso, porque esses arquivos que vão vir à tona, ou seja, conversas de WhatsApp, não é isso? Mensagens, directs, fotos e etc. Muitas Caixas vezes, de e-mails. Isso, tem ali informações não só sobre o falecido, né, doutora? Muitas vezes sobre terceiros. Sobre e aí, terceiros. como é que fica o direito dessas pessoas? A pessoas? preservação, o Exato. sigilo, porque a Constituição Federal Brasileira prevê o direito à intimidade, o direito à privacidade como um direito fundamental. Pois olhe, volte para a gente conversar sobre esse assunto, Venho, porque é interessantíssimo e muita gente certamente quer saber sobre isso. Foi um prazer recebê-la. Muito obrigada. Aqui em estúdio com a gente hoje, doutora Regina Beatriz, advogada e também presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões. Prazer recebê-la, doutora. Até a próxima. Muito Sucesso. obrigada.